Lucas 7, 36 a 50. Diz o seguinte: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus e a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Esse é um texto extremamente conhecido e é uma segunda vez que uma mulher lava os pés de Jesus. É no relato bíblico, primeiro ali é Maria Madalena, essa é uma outra mulher, é uma outra cidade, é uma outra situação. E Jesus estava ali, passando e foi convidado para almoçar na casa de um fariseu. E tudo indica que aquele fariseu o convidou Jesus para tentar de alguma forma enganar Jesus, pegar ele em alguma questão de sabedoria, aquilo que os fariseus estavam acostumados a fazer. E porém, Jesus estava acostumado a lidar com eles. Aquele homem, o dono da casa, Simão, não ofereceu a Jesus lugar para lavar os seus pés. Na cultura da época, isso poderia ser considerado um insulto. A grande verdade é que Jesus estava dentro da casa de Simão, mas Simão não o queria ali. Jesus era um mau convidado para Simão. Simão não queria um relacionamento com Jesus. E aqueles banquetes serão abertos para todos. Então, ali, Simão estava querendo armar uma arapuca, vamos dizer, para Jesus. Só que não importa o local físico. Quando Jesus está presente, ali é o local de mudança. Não importa qual seja a configuração do lugar. Uma sala, uma casa, uma igreja, um apartamento, uma escola, um trabalho. Se Jesus ali se faz presente, ali é lugar de salvação. E o texto relata que uma pecadora estava ali. E essa pecadora, na verdade, tudo indica que seria uma prostituta. Uma mulher que vendia o seu próprio corpo para ter o que comer muitas vezes. Ali não era o local para ela. Ali ela não era bem-vinda. Os fariseus se utilizavam da lei para subjugar o povo. Os fariseus se utilizavam da Torá para se colocar em uma cadeira especial, para se colocar acima dos outros. E uma mulher prostituta era prato cheio para que os fariseus se exaltassem e humilhassem aquela mulher. Porém, ali estava Jesus. Ali não era o lugar físico, não era para ela estar, mas ela vai buscar a presença de Jesus.
Ela ouviu falar desse Jesus. Ouviu falar que esse Jesus estava chamando para junto dele cobradores de impostos. Ouviu falar que Jesus estava chamando para perto deles leprosos. Ela ouviu falar que Jesus se assentava com as mulheres. E aquela mulher, indigna, a cultura era tão pesada que tocar naquela mulher significava impureza. Mas ela vai até Jesus. Ela decidiu se expor a Jesus. Ela decidiu se colocar diante de Jesus. Muito interessante porque ela não sabia. Dentro de algum tempo, Jesus ia se expor no madeiro, na cruz, para todos. E aquela mulher se expôs para Jesus, coloca-se aos seus pés e ela derrama ali o vaso de alabastro. Ela derrama ali aquele vaso com aquele unguento. E aquilo era caríssimo. E a grande verdade que aquele vaso, que aquele unguento, era o fruto do trabalho daquela mulher. Aquele óleo foi o que a sua vida de dor proporcionou a ela. Aquele óleo era o fruto do seu nefasto, vamos dizer assim, trabalho. Mas ela não se agarra a isso. Ela entrega a Jesus. Somente ela sabia o quanto foi doloroso obter aquele vaso. Somente ela sabia a dor de ter aquele bem. Ela havia conquistado, conseguido com o seu trabalho. Porém, ela não se agarra a isso. Ela não se agarra mais àquele vaso e aquela talvez a sua única preciosidade, talvez o fruto de um ano de trabalho, ou talvez a única esperança dela de um possível descanso, porque ali aquela mulher havia encontrado algo muito maior, Jesus. Ao derramar, e o vaso de alabastro é algo delicado, é algo que vinha do Egito, tem um trabalho incrível, delicado, e uma vez quebrado, não há restauração. Aquela mulher, para ela, era necessário se desfazer daquilo, para poder refazer, para poder se refazer aos pés de Jesus. E as pessoas, o mundo, a religiosidade, muitas vezes, em grande parcela das vezes, não reconhecerão a adoração. Mas a adoração nunca vai ser desprezada por Jesus. E naquela cena, daquela mulher se derramando, Jesus sabe quem ela é. Jesus sabe o que ela fazia. Jesus sabe que aquele vaso era fruto do seu trabalho. Os outros a acusam, a olham com ódio, a olham com fúria. Mas Jesus recebe a adoração. Jesus recebe essa adoração. E enquanto os outros olham com seu coração cheio de mágoa, Jesus conta a seguinte parábola. 2 homens eram devedores. Um devia 500, outro devia 50. Ambos foram perdoados. Quem ama mais? Então a lógica seria aquele que muito devia, aquele 500. E aquela mulher era essa pessoa. E é interessante que 500 ou 50, a dívida vai ser perdoada. Jesus muito amou aquela mulher. Jesus ofereceu a ela um amor incondicional. Jesus a amou. Jesus a aceitou. E o mundo a chama pelo pecado. Pecadora. Pecadora. Mulher pecadora. Jesus a chama pelo que ela nasceu para ser. Jesus olha para ela, ele não imputa um pecadora, ele não imputa um da vida, ele não fala das suas práticas. Ele olha para ela e a chama de mulher. A reconhece, ele a recoloca no local de onde ela nunca deveria ter saído. E é esse Jesus que olha para nós. Ele olha para mim e não imputa a mim os meus pecados, os meus erros do passado ou do presente.
Ele olha para mim e me chama de filho. Ele olha para você e não vai querer colocar à frente de você os seus erros, os seus pensamentos ruins, talvez o bom que você deveria ter feito e não fez, ou colocar e expor os seus pecados. Não, ele vai te chamar de filho. É isso que Jesus vai te fazer. É isso que Jesus vai te chamar, filho. E vai falar para aquela mulher: filha, a sua fé te salvou. Vá em paz. O mundo hoje clama por paz. Há um clamor por paz, mas essa paz está em Jesus. É preciso entender que onde Jesus está, a salvação, há recomeço, a mudança. Não importa quão longe fomos, o caminho de volta está assegurado. E o convite hoje é fazer como essa mulher. Não se agarre aos frutos do seu pecado. Não se agarre aos frutos, muitas vezes, do seu trabalho físico. Entregue a Jesus. Entregue a Jesus. Derrame a Jesus. Adore a Jesus. Ele não vai olhar com um olhar julgador. Ele não vai olhar com um olhar sarcástico ou debochado, como o mundo olha. Ele vai olhar com amor. Está ansioso para poder dizer: vá em paz, a sua fé o salvou. Que nós, como igreja do Senhor, possamos proporcionar esse encontro. Possamos proporcionar esse encontro com Jesus. Jesus não está mais de corpo presente, mas nós, a igreja do Senhor, devemos nos despir de uma religiosidade falha. Devemos nos despir de rituais vazios e apresentar Jesus ao meu próximo, ao meu irmão que muitas vezes senta ao meu lado, mas está cheio de dor, cheio muitas vezes de remorso e não tem encontrado a Jesus. Porque muitas vezes queremos colocar Jesus numa cosmovisão de um Deus punidor, de um Deus sarcástico, mas não, Jesus é um Deus de amor. Que nós, como igreja do Senhor, possamos apresentar esse Jesus e dizer ao mundo, e dizer ao meu próximo: não importa o quão longe você foi, se derrame aos pés do Senhor, porque um dia Ele me resgatou, porque um dia eu pude me colocar aos pés do Senhor. Não guarde o peso do pecado, não guarde o fruto do pecado. Derrame no altar. Quando você se derrama no altar, quando você entrega no altar, ali há adoração. E Jesus olha no fundo dos seus olhos e fala: a sua fé te salvou. Vá em paz. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, aqui estamos, ó Pai. Aqui estamos, ó Deus, para te buscar, para te exaltar, para te santificar, Senhor Jesus. Deus, diante dessa mensagem da Bíblia, Senhor Jesus, daquela mulher que se expôs por ti, daquela mulher que entregou tudo, e da sua postura, Jesus, de receber aquilo tudo. Jesus, o mundo a chamava de pecadora, mas o Senhor a chama de filha. O mundo me chamou, eu me chamei um dia de pecador, mas o Senhor me chamou de filho. O Senhor se entregou por amor quando ainda estávamos perdidos. Deus, que não nos deixe esquecer de tão imensa graça, Senhor. Não nos deixe esquecer de tão imenso amor, que possamos a cada dia ser restaurados por Ti, para Ti, que a cada dia possamos nos entregar e nos lançar aos Seus pés, ó Deus. E assim, Deus, abrir mão daquilo que muitas vezes o pecado nos proporcionou, nos entregar por completo. E a nós como igreja, Pai, que possamos
ser seus representantes, sinalizar ao mundo a Jesus Cristo, ser extensão das tuas mãos, ser extensão da tua voz e ser extensão do seu olhar, Senhor. Isso é um privilégio para nós. Que possamos, ó Senhor Jesus, levar o Senhor e mostrar o Senhor onde estivermos, ó Deus. Porque o Senhor é bom, o Senhor nos amou, o Senhor é digno, Senhor Jesus, de toda adoração. Então, Deus, nos faz arder em nosso coração o desejo de se entregar a Ti. Deus, nos faz, ó Deus, lembrar do Seu olhar de amor, que não olha para nós como pecadores perdidos, mas como filhos. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.